Olá, meu nome é Brené Felipe e eu estou aqui para resolver a questão de número 164 da prova do Enem de 2021, segundo dia, caderno amarelo. Primeiramente, nós vamos ter que relembrar algumas coisas. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que lembrar como é que a gente lê uma tabela. Uma tabela, essencialmente, ela vai ter colunas dispostas na vertical e linhas dispostas na horizontal. Em azul, nós temos as colunas na vertical e em roxo, nós temos as linhas na horizontal. E fazendo uma combinação de linha e coluna, eu consigo verificar as informações de uma tabela. Por exemplo, nessa tabela, quando eu leio na vertical, na primeira coluna, eu tenho informações sobre os tipos de fruta possíveis. Quando eu leio a segunda coluna na vertical, eu tenho informações sobre os possíveis preços. Quando eu leio na horizontal, eu estou combinando a informação da coluna 1 com a coluna 2, porque, por exemplo, na primeira linha, eu descubro que a fruta maçã possui o preço de 5,50. Ou seja, eu combinei a informação da coluna 1, que era a natureza da fruta, com a informação da coluna 2, que era o valor em preço, né, por quilograma daquele alimento, certo? Então é assim que a gente vai verificar os dados de uma tabela. Relembrando também a ideia de média. Média entre dois valores, basicamente eu somo o primeiro valor x com o segundo valor y e divido o resultado por 2. Seria geometricamente como se eu tivesse um segmento de medida x, juntasse com um segmento de medida y, formasse um segmento de medida x mais y, e o ponto médio em verde é o ponto que vai dividir esse segmento em dois pedaços iguais, e cada um desses pedaços vai medir justamente x mais y, tudo isso dividido por 2, tá certo? Essa é a interpretação geométrica de média. Vamos então para a nossa questão. Como é uma questão muito extensa, eu vou sugerir que você pause o vídeo agora, leia todo o enunciado, certo? Pausa o vídeo então e leia o enunciado. Leu? Então vamos aqui pensar apenas nas informações principais. Nós temos ali a nossa tabela à esquerda, que quando nós lemos na horizontal, nós temos a informação de que no ano de 1990 tivemos 219 mil médicos e a população brasileira em milhar era de 147 mil milhares. Assim, podemos ler também a segunda linha, que é referente ao ano de 2000, a quantidade de médicos, a população brasileira, o ano de 2010, a quantidade de médicos naquele ano e a população brasileira em milhar naquele ano, lendo na horizontal. E o enunciado, eles nos diz que para a gente descobrir qual que foi a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020, a gente vai ter que calcular tanto a média entre a variação de 1990 a 2000 e a de 2000 para 2010 para o número de médicos, quanto para a população brasileira. E com esses resultados das variações de médico e população em mãos, nós conseguimos calcular o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. Então, eu vou chamar de VM a variação de médicos e VP a variação da população. Se eu dividir a variação de médicos pela variação da população em milhares de habitantes, eu vou ter a quantidade de médicos por 1.000 habitantes, que é o que a questão nos pede. Como o enunciado diz, a variação de médico de 2010 a 2020 é calculada da seguinte forma. Nós tiramos a média entre a variação de 1990 a 2000 do número de médicos com a variação do número de médicos de 2000 a 2010. Lendo na tabela, a gente consegue informação sobre o número de médicos em 2000, o número de médicos em 1990 e o número de médicos em 2010. A variação, por exemplo, entre 1990 e 2000 do número de médicos é eu pegar o número de médicos que existia em 2000 e subtrair pelo número de médicos que existia em 1990. De forma análoga, a variação de médicos de 2000 a 2010 é eu pegar o número de médicos que tinha em 2010, de 365 mil, e subtrair pelo número de médicos que existiam em 2000, que era 292 mil. Fazendo essas contas, eu encontro essas duas variações, e substituindo na minha equação, eu descubro que a variação de médicos de 2010 a 2020 foi de 73 mil. O mesmo raciocínio será aplicado para a variação da população. Então, dispostos os dados na tabela, eu sei que
o número da população em milhar em 2000 foi de 170.000 e em 1990 foi de 147.000. E eu consigo descobrir que a variação foi de 23.000 milhares. De forma análoga, eu consigo compreender a variação que houve no período entre 2000 e a 2010. E com esses dados eu descubro quem que é o meu VP, a variação da população de 2010 a 2020, que foi de 22.000. Portanto, eu descobri tanto quem que é o meu VM e quem que é o meu VP. E agora basta eu fazer a razão entre eles e eu encontro que o número de médicos por 1.000 habitantes é de 3,32, que é justamente a alternativa